Olá, meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre alimentos, né, e cultura do desperdício. Por que isso? Bom, a gente tem aí, está vindo de uma guerra no leste europeu, de uma expectativa de recessão global, aumento de inflação, aumento do preço dos alimentos. Tá? Então isso realmente não resulta em coisa boa. E a fatalidade disso é que a gente jogou aí para o mapa da fome global mais 150 milhões de pessoas no mundo. A ONU soltou um relatório no dia 6 de julho e informou que entre 2020 e 2021, mais 4 milhões de pessoas entraram para o mapa da fome na América Latina e no Caribe. Tá? Esses números são ainda mais preocupantes quando a gente considera o desperdício alimentar, não é? Segundo um estudo também publicado pelo Índice de Desperdício de Alimentos do Programa das Nações Unidas e Meio Ambiente, o Brasil joga no lixo cerca de 60 quilos de alimentos todos os anos. E além disso, cerca de 14 dos alimentos produzidos mundialmente são perdidos quando chegam aos mercados varejistas. Então a gente tem que fazer alguma coisa num momento de crise dessa para evitar esse desperdício. E esse assunto é particularmente delicado no Brasil, porque o Brasil é um grande fornecedor de alimentos global, né? E a gente tem, curiosamente, na população brasileira, uma parcela da população num cenário de vulnerabilidade, né? Com relação à vulnerabilidade alimentar. Então a gente tem que ter programas de Estado e programas de governo para que isso não aconteça num país produtor de alimentos como o nosso. Tá? E em 2015, por exemplo, a ONU propôs para os países membros metas de desenvolvimento sustentável até o ano de 2030, portanto, no final dessa década, e a proposta, entre elas, né, ter acesso a alimentos seguros, redução em 50% dos desperdícios de alimentos per capita e redução da perda de alimentos nas cadeias produtoras e nas cadeias de abastecimento. Tá? E o que é perda e o que é desperdício? Né? A perda se refere à diminuição da disponibilidade de alimentos nas fases iniciais do abastecimento, produção, colheita, armazenamento, transporte, e o desperdício começa a partir do momento em que o alimento está disponível para comercialização. Entendeu? Então já existe um estudo nesse sentido, porque o fato preocupa, né? E esse desperdício é em consequência do descarte de alimentos que ainda tem valor nutritivo. Tá? E aqui no Brasil, segundo estudos realizados pela Associação Brasileira dos Supermercados, o setor varejista perdeu 7 bilhões e 600 milhões de reais em função de perda de alimento. E essa perda de alimento significa entre 1% e 2%, para vocês verem como o caso é grave, quando a gente fala de 14%, 7%, assim por diante. Né? Outro ponto de atenção é quanto ao prazo de validade dos alimentos. Né? Essa segurança exacerbada e uma gestão inadequada dos estoques, a gente acaba jogando alimento cuja data venceu, mas que ainda estão bons para os alimentos. Então a gente precisa também rever essa política de considerar alimento impróprio ou não. Né? E para terminar, gente, o Brasil, né, todos nós aqui, produtores de alimentos, de carne bovina, grãos, fibras, enfim, tudo que a gente produz, né, arroz, feijão, hortigranjeiros, o Brasil tem um compromisso com a segurança alimentar nutricional para a população nossa, né, para os brasileiros, e também em nível mundial, englobando trabalho de redução de perda e desperdício de alimento ao longo de toda a cadeia de produção. A gente precisa, então, de políticas de fomento a iniciativas com a popularização da economia circular, inovação tecnológica, conservação de alimento, e se isso tudo for praticado através de um bom plano, a gente tem, então, amenizar toda essa insegurança, né? A gente precisa impedir esses desperdícios. Tá? E para terminar, para não dizerem que eu não falei de boi, a cotação da arroba do boi gordo que vinha caindo
ao longo da semana passada. No final da semana ela ficou estável e a tendência para esta semana é de preços estáveis, uma vez que a quantidade de bovinos destinadas ao abate diminuiu e o preço tinha caído antes porque eram boiadas contratadas a preços maiores. Então, a hora que eu tenho a escala de abate pronta, os compradores saem ao mercado oferecendo menos. Tá? E a gente tem, até o final desse mês, escalas de abate relativamente confortáveis. É isso aí. Espero que todos estejam gozando de boa saúde, fazendo bons negócios e até a semana que vem.